Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que você se preparasse nesse momento para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você juntasse seus amigos, seus familiares, para nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Eu vou dar um tempo para você. Enquanto isso, vai estar tocando louvor. Logo após esse louvor, nós vamos dar início à mensagem da palavra de Deus. Amém? Tu és santo, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Tu és santo,
irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo 31 ao versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo 31 ao versículo 35, com o tema desta noite, a família de Jesus. Amém? Marcos capítulo 3, do 31 ao 35, diz assim: E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e olhando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para que os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Peça a Ele para falar com você. Eu sei que você está sedento da palavra de Deus, porque como nós nos alimentamos do alimento sólido para o nosso corpo, nós precisamos também de nos alimentar com o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Feche seus olhos, levanta suas mãos para os céus, ou mesmo baixe a tua cabeça e vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai Celeste, Deus Supremo, nós, Senhor Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Rogando a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ouça, Senhor Deus, nesse momento as nossas orações, e clamamos a Ti, Senhor Deus, que fale conosco nesta noite. Pai Santo e Deus amado, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem preparado para nós nesta noite o maná, Senhor, para que venha nos alimentar o nosso espírito, Senhor, e venha nos dar entendimento, Pai, para que possamos somente praticar a Tua palavra, sermos ouvintes, mas principalmente praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para a glória do Teu nome, Senhor. Rogamos a Ti que Teu Espírito Santo nos dê entendimento e sabedoria, Senhor, para nós absorvermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. A família de Jesus. Esta mensagem, meus irmãos, nos fala sobre a intimidade que nós, como família, precisamos ter com o Senhor Jesus. Deus enviou Jesus aqui na terra para nos alimentar, para nos orientar, para nos tirarmos, sabe, do engano do inimigo, porque antes de conhecermos ao Senhor Jesus, nós fazíamos aquilo que agradava a carne. Agora nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que agrada ao Espírito, claro. Usufruímos das boas coisas que Deus tem preparado para a nossa carne também. Mas precisamos cuidar mais da nossa parte espiritual do que da nossa parte física. Porque se nós cuidamos da nossa parte espiritual, meus irmãos, automaticamente a nossa parte física, a parte material, ela vai assim crescendo dia após dia, nos dando saúde do corpo também, amém? Nos dando sabedoria para nós fazermos bons negócios, para nós sermos prósperos em todas as áreas da nossa vida. E Jesus, a Bíblia fala que ele estava ali, amados, numa casa, e tinha ali vários discípulos deles que estavam ali sedendo da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E do lado de fora, porque não cabia mais ninguém dentro daquela casa, porque onde Jesus ia, sempre tinha aquela multidão que estava querendo ouvir a palavra do Senhor, precisando de salvação, precisava de uma direção na vida deles. E não era diferente também.
Jesus ia das sinagogas, ou seja, das igrejas daquela época, mas também iam nas casas, levando ali o evangelho, e sempre tinha alguém ali precisando de um milagre, ou alguém enfermo, ou alguém ali com opressão demoníaca, ou alguém necessitando de uma orientação, mas de maneira nenhuma tinha alguém ali que não estava precisando de alguma coisa. Sempre estava precisando, assim como nós, no nosso dia a dia, nós precisamos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque sem Jesus nós não conseguimos ter direção, porque o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, é que através da palavra dele é que nos alimenta, nos dá assim a diretriz para o caminho que nós devemos andar. Amém? A Bíblia fala no livro de João, capítulo 12, versículo 46, diz assim, o próprio Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia. Meus irmãos, Jesus estava naquela casa ali, levando o plano de salvação, as boas novas para aquelas pessoas. Logicamente, quando nós queremos pegar o melhor lugar onde nós vamos, seja numa igreja, seja em alguma atividade recreativa, nós vamos chegar mais cedo para pegar os melhores lugares, estamos na melhor posição ali, não é assim? Para usufruirmos melhor daquilo que nós vamos absorver naquele momento, seja através de uma diversão, seja através de um culto, enfim, nós sempre procuramos os melhores lugares, não é assim? Então não foi diferente, não. As pessoas chegaram ali e estavam sentadas aos pés de Jesus, ocupavam aqueles cômodos ali, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, podia sentir até o cheiro de Jesus ali, aquela glória do Senhor Jesus que estava naquela casa, estava intimamente pertinho de Jesus, e a casa estava lotada, obviamente, e aí avisaram para Jesus, olha, a sua família está aí fora aí, a sua família está aí procurando você, que quer falar com você. E Jesus então, sabendo que aquela família dele não poderia entrar ali, por causa daquela multidão de pessoas que estavam ali, ele diz assim, olhando ao redor, porque eles disseram assim, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? E olhando assim ao redor de todos aqueles que estavam aos pés de Jesus, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que eu fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aí você pergunta assim, mas por que Jesus fez essa troca? Por que Jesus fez esta declaração? Meus irmãos, a família de Jesus, possivelmente Jesus tinha dito para eles que o ministério dele duraria aqui apenas 3 anos. E eles sabiam disso, que a missão de Jesus era de trazer um plano de salvação. Mas a família de Jesus estava do lado de fora. Isso deduz o quê? Que ela chegou depois que todos estavam ali naquela casa ali para ouvir a palavra de Deus. Como o ministério de Jesus era apenas 3 anos, passava rapidamente. Se nós avaliarmos um ano, quando começa o ano, quando você menos percebe, o ano já está findando, não é assim? Devido às atribuições que nós fazemos no nosso dia a dia. Eles deveriam ter chegado mais cedo um pouquinho. Eles deveriam ter chegado para ficar aos pés de Jesus, porque Deus deu o privilégio de Jesus pertencer àquela família, ter nascido naquela família. Então eles deveriam estar ali colados de Jesus, porque eles sabiam que, embora Jesus fosse filho da mãe de Maria, ele não era filho de José. Jesus, logicamente, deve ter revelado esse segredo para eles. Mas, meus irmãos, Jesus estava ali.
E eles deveriam estar junto de Jesus, deveriam ter chegado antes de começar aquele culto ali, aquele momento daquela oração. Eles deveriam ter chegado antes da multidão, ou estar junto da multidão, ter chegado antes e nem depois. Infelizmente, eles perderam aquela bênção, eles perderam aquela ministração ali. Jesus diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo para eles, meus irmãos, que ele estava ali para pregar o plano de salvação, a verdade, porque aquele povo estava sedento da palavra de Deus, e Jesus estava dando para eles o maná celestial, que é a palavra de Deus, é o plano de salvação. Jesus, meus irmãos, ele não perdia tempo. Sempre que ele podia, ele estava numa igreja, ele estava numa casa levando a palavra de Deus, curando, libertando, restaurando, trazendo ali as boas novas. Quando não, ele estava no monte orando ali, clamando a Deus, na intimidade com Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele também era Deus. E ele também precisava do Pai para orientá-lo também, porque a Bíblia fala que ele estava aqui na terra, que ele se esvaziou. Ele estava aqui como homem, como ser humano, como eu e como você. Porém, sendo filho de Deus, sendo também o próprio Deus. Jesus, meus irmãos, veio aqui para nos salvar. Jesus veio para nos libertar, ele veio para mudar a história da humanidade, que até hoje ele continua mudando, mesmo depois que ele morreu, que ele ressuscitou e ele voltou ao Pai, ele continua operando milagres nas nossas vidas, amém? Jesus não estava desprezando os familiares deles. Quando Jesus olhou para aquele povo ali, disse que eis aqui a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. O que Jesus estava falando é que eles estavam pegando o melhor. Os familiares de Jesus poderiam ter deixado os afazeres dele naquele momento e estar junto de Jesus ali. Está ali absorvendo o melhor que Jesus tinha para eles. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, em Marcos capítulo 3, 35, que nós lemos, Jesus diz assim, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Fazer a vontade de Deus, o que é? Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é ouvir a palavra de Deus e obedecer àquela direção que o Senhor Jesus nos dá através do Evangelho. A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Ela, meus amados, é como uma espada de dois gumes. É separando alma e espírito, separando aquilo que nós achamos e aquilo que o Senhor acha na nossa vida, que é a verdade. Muitas vezes nós tomamos decisões, amados, que se não for misericórdia do Senhor das nossas vidas, nós caímos no abismo. E nós precisamos a orientação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos, meus irmãos, da palavra de Deus para edificar as nossas vidas, para nos orientar, meus irmãos, porque nós precisamos da salvação do Senhor Jesus. E o mundo hoje está passando uma situação muito difícil, onde existem muitas enfermidades, existem muitos enganos. O inimigo das nossas almas, meus irmãos, chamado Satanás, os demônios, eles querem nos destruir, eles querem destruir a obra de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos estarmos atentos, vigiando, para nós não cairmos nas ciladas do diabo. Saber que nós somos da família do Senhor Jesus, que devemos estarmos sempre buscando a presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos de nos alimentar espiritualmente todos os dias da nossa vida. A partir do momento que nós levantamos, meus irmãos, nós temos de sermos gratos, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que nasce em minha vida. Estarmos sempre ligados no trono da graça, no nosso trabalho, nos nossos afazeres do dia a dia.
sendo grato a Deus, sabendo que Ele está nos sustentando naquele momento ali. Isso devemos estarmos, meus amados, sempre, seja em pensamentos, seja em palavras, sempre dando glórias a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque nós estamos nesse mundo aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Jesus veio para nos resgatar, e Ele vai nos levar para morar com Ele na eternidade. Nós, como família de Jesus, amados, nós não devemos ficar almejando coisas materiais assim infinitamente, não. Claro, precisamos usufruir do melhor dessa terra. A palavra de Deus diz: se quiseres ouvir, comereis o melhor desta terra, mas não esquecendo que o melhor mesmo são as coisas espirituais, que elas são eternas. Amém? 2 Crônicas, capítulo 2, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, nos diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você deu realmente seu coração para o Senhor Jesus? O Senhor te fortalece. Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo entregou não somente o coração dele, mas a vida dele totalmente para o Senhor Jesus. Paulo, antes Saulo, que perseguia os cristãos, depois que ele aceitou Jesus, ele teve uma mudança radical na vida dele. Ele dizia mesmo: eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus e passou a desprezar, irmãos, aqueles que recusavam a Jesus, aqueles que não queriam, que criticavam o Senhor Jesus, e passou a andar no caminho certo, no caminho da salvação, no caminho da vitória. Agora Paulo sabia quem era ele e sabia que ele era Jesus. E ele foi um dos homens da época que se esforçou muito para levar o plano de salvação, para levar a palavra do Senhor Jesus, para ser um vaso escolhido das mãos do Senhor Jesus, para levar as boas novas àquelas pessoas que estavam precisando de salvação. O Senhor diz em Isaías 49, versículo 23, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, o Senhor não nos envergonha, não, porque as promessas dele se cumprem nas nossas vidas. Bem, tudo aquilo que Jesus prometeu para você, ele já cumpriu uma parte, ele já está cumprindo a segunda parte, e ele vai cumprir a terceira parte durante toda a sua existência aqui na terra. E a quarta parte é quando Jesus vier buscar a igreja, você vai subir com ele. Você sabia disso? Que Jesus vai buscar você para morar com ele na eternidade? Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos estarmos em comunhão com o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Precisamos estarmos ligados no trono da graça. O nome do Deus Todo-Poderoso é Eu Sou. O Senhor se identificou várias vezes com o Eu Sou. Se identificou ali com Moisés, ali naquela sarça. Se identificou como o próprio discípulos dele. Até mesmo quando ele foi ali preso no Getsemane ali para ser crucificado, ele se identificou com o Eu Sou. Então, meus irmãos, Eu Sou é o nome do Deus Todo-Poderoso. Vocês sabiam que os israelitas, eles não gostam de pronunciar essa palavra Eu Sou? Eles são tementes a Deus e se recusam a pronunciar essa palavra Eu Sou. Mas eles estão enganados, meus amados, porque Eu Sou também é o próprio Jesus. E muitos deles não creem em Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eles veem Jesus apenas como um profeta. Mas o tempo não acabou ainda, né?
Jesus tem grande missão aqui na terra ainda, através do Espírito Santo, através da palavra. E eu tenho certeza que muitos daqueles que ainda não creem em Jesus, judeus que eu digo, eles vão reconhecer Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus. E muitos deles serão salvos também. Amém? Jesus diz, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a tua paz. Jesus é a tua saúde, é a tua esperança, é a tua libertação, é a tua restauração. Jesus é a tua alegria. O Senhor diz, eu sou o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos dá várias oportunidades, meus irmãos, para nós estarmos servindo a Ele. Ele nos dá opção também de nós servirmos ao Senhor, de escolhermos como Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O próprio Deus dá opção para aqueles que aceitarem a Jesus, para aqueles que quiserem obedecer a palavra de Deus, receba a vitória. Ele dá a opção, ele não obriga ninguém. Quando ele diz nem por força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, ele não quer obrigar ninguém a servi-lo. Mas aqueles que o servem, aqueles que obedecem, a vitória é completa, meus irmãos. Às vezes, nós achamos que a vitória está demorando em determinadas áreas, mas não. O Senhor tem tudo preparado para nós, só que o tempo é do Senhor. Nós precisamos termos confiança no Senhor. Amém? Glória a Deus. Como diz ali no Salmo 40, né? Esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Amém? Olha Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, a opção que o Senhor nos dá. Ele nos dá o melhor. Veja bem, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aleluia. Olha a opção de Jesus nas nossas vidas. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá a opção, meus amados, de escolhermos bênção ou maldição. Aí você chega para uma pessoa e pergunta para ela assim, o que você achou desse texto? Claro que eu quero a bênção, claro que eu quero a minha prosperidade, claro que eu quero vida. Aí você pergunta, e você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Bom, aí não, aí é diferente. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu quero a bênção, mas eu não vou na igreja, eu não vou confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque eu já tenho Ele como Senhor, eu já tenho Ele como Salvador. E aí fica a pergunta, né, irmãos? Será que a pessoa está fazendo aquilo que o Senhor Jesus determinou através da palavra, através do plano de salvação? Será que Jesus tem essa pessoa? Muitas vezes não. Quer a bênção, mas não quer abençoador. É por isso que nós precisamos estar orando por essas pessoas, para que os milagres aconteçam na vida deles também, como aconteceu nas nossas vidas. Amém? Olha o que diz em capítulo 8, 31 do Evangelho de João, João 8, 31, Jesus diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se nós permanecermos no Senhor, na palavra, naquilo que nós o ensinamos, que nós recebemos dele, nós somos discípulos de Jesus, somos chamados de cristãos. Para obedecermos a palavra do Senhor, para ficar na palavra do Senhor, meus irmãos, é necessário muitas vezes nós deixarmos o velho homem para trás. Infelizmente, tem algumas pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, mas não se converteram, apenas se convenceram que são do Senhor Jesus, mas continuam praticando as mesmas coisas como se não fosse cristão. Isso, meus irmãos, impede que as pessoas recebam uma bênção. Então elas precisam de retornar para o Senhor Jesus, falar para o Senhor Jesus: Senhor,
me perdoa por aquilo que eu fiz, eu não vou cometer mais esse erro e continuar no Senhor. Olha o que ele diz aqui, João capítulo 15, versículo 7, é o próprio Jesus que diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, a condição que Jesus está dizendo aqui, para aquilo que nós pedimos, nós conquistarmos, nós recebemos. Se permaneceres em mim, diz Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, uma comunhão entre o homem e o Senhor Jesus, e a palavra, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. A palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de edificação, palavra de bênçãos, palavra de vitória. É a palavra que o Senhor Jesus trouxe para as nossas vidas. Às vezes, irmãos, aquelas pessoas naquela época que criticavam a Jesus, porque viam Jesus como homem, não via Jesus como filho de Deus, e que às vezes não queriam abrir mão daquilo que eles estavam fazendo de errado. E às vezes Jesus via o coração daquelas pessoas, chegavam a criticar a Jesus, chegou a ponto de falar que Jesus tinha demônios. Então, meus irmãos, com aquelas pessoas Jesus pegava pesado. Jesus pegava pesado porque eles estavam renegando ao Senhor, estavam recusando meus irmãos serem salvos, serem libertos, deixar aquelas coisas mundanas e criticando o próprio Filho de Deus. Com essas pessoas, Jesus não perdia tempo, não. Ele ia para aqueles meus irmãos que estavam ali com o coração aberto, sabendo que precisava de ajuda, precisava de um milagre para ouvir a palavra de Deus, aqueles que precisavam serem curados, serem libertos, aqueles que estavam com o coração quebrantado, esses sim, Jesus cuidava deles de uma maneira especial. Amém? Olha o que diz aqui em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. Meus irmãos, quando nós acreditamos no Senhor, porque nós acreditamos, muitas vezes temos alguns dos nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Mas você não pode perder a esperança, não. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. A Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Lança a palavra de Deus, lança o plano de salvação para os seus familiares, para os seus amigos, e depois de muitos dias você vai perceber que aquela pessoa se converteu. Até nem através de você, através de outras pessoas. Mas você plantou aquela semente ali e na hora da necessidade, na hora do aperto, aquela pessoa ali, então, meus irmãos, reconheceu a necessidade e procurou o Senhor Jesus. E foi até uma igreja, confessou Jesus como Senhor e Salvador. Mas não fica triste porque a pessoa não se converteu com você, não. A obra não é sua. A obra é do Senhor, daquele Deus Todo-Poderoso. Quem fez a obra foi Jesus, foi o Espírito Santo, foi o próprio Pai. A obra é dele. Nós somos mensageiros do Senhor Jesus. Não importa, meus irmãos, se as pessoas vão se converter através de nós. Claro, você deve orientá-lo, levar para a nossa igreja, porque você conhece o seu pastor, você sabe que a nossa igreja, meus irmãos, prega-se o Evangelho como ele é, sem colocar e sem tirar. Porque nós tememos a palavra de Deus. Então você sabe para onde você vai direcionar aquela pessoa para ouvir a palavra de Deus, que você sabe que ele vai se alimentar com a comida sadia. Mas se ela for para uma outra igreja e estiver no caminho do Senhor dando frutos, glorifica a Deus. Porque foi através da semente que você plantou que aquela semente germinou e aquela pessoa está dando fruto. Quando nós estivermos lá na glória,
você vai ver, meu irmão e minha irmã, aquela pessoa que você ganhou para Jesus. Amém? Aquela pessoa que você pregou o Evangelho e ela se converteu e foi salva também. Porque a obra é do Senhor. A nós compete praticarmos aquilo que o Senhor Jesus nos orientou. Amém? Os nossos familiares serão salvos hoje ou amanhã, se nós crermos. Você crê assim? Amém? Não importa o tempo que a pessoa vai se converter, orem por ele. Às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, meus irmãos. Eu ouvi assim alguém falar de Jesus para mim, mas eu não dava muita atenção. Eu levei anos para aceitar Jesus e eu vim. Também no meio de lutas e dificuldades, eu vim para os braços do Senhor. Foi através de lutas, foi através de dificuldades. Mas a semente estava aqui no meu coração. Amém? É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia edifica sua casa. Meus irmãos, o que nós temos percebido é que na maioria das vezes quem ganha o homem para Jesus é a esposa. Irmãos, comigo foi assim. E acredito que algum de vocês também foi assim. A esposa, por quê? A esposa tem um quebrantamento maior no coração. A esposa convive ali com os filhos, com o marido, com os problemas do dia a dia, ali no lar. A esposa muitas vezes ela se achega mais ao Senhor do que o homem, até que ele conheça Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E através do espelho daquela esposa, é que muitas vezes o marido se converte, os filhos se convertem e passa então aquela família a pertencer à família do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando nós sentimos assim aquela necessidade de mudarmos de vida, nós muitas vezes vamos espelhar num membro da nossa família que é cristão, que já entregou a vida dele para Jesus. E nós vamos perceber o comportamento daquela pessoa e vamos então questionar o porquê daquela bênção na vida daquela pessoa. E vamos, meus irmãos, ali querendo aquele Jesus daquela bênção também sobre as nossas vidas. E aí reina naquele lar a paz de Cristo. E aquela família passa a ser integrada ao corpo de Cristo e a vitória é completa. Amém? Glória a Deus. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que palavra maravilhosa! Basta nós agradarmos ao Senhor, basta nós fazermos a vontade do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Oh, aleluia! Lembra que Jesus disse: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu sei que você tem no teu coração muitos desejos, seja ele de origem material, seja ele de origem física, seja ele de origem espiritual, seja ele até de paz no teu coração, ou sentimental, dependendo da situação de cada um. Deus realiza os desejos do nosso coração, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? A Bíblia fala no Jó, capítulo 36, versículo 5, eis que Deus é muito grande e a ninguém despreza. Nós, irmãos, não devemos limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pelo contrário, devemos nos sentir pequenininhos diante do Senhor, porque nós somos pequenininhos. Se o Senhor Jesus não for conosco, nós não conseguimos nossa vitória. Ela pode muitas vezes acontecer nas nossas vidas, mas ela não é completa, porque sempre vai estar faltando algo, porque muitas vezes lá na frente nós encontramos um paredão nas nossas vidas e ficamos sem solução. Aí olhamos para trás e vamos ver lá que Jesus está de braços abertos para nos receber. E aí sim, Ele quebra aquela barreira, Ele quebra aqueles grilhões, aquela muralha, e nós passamos junto com Ele. Amém? Isaías 43, versículo 1, o Senhor nos diz assim: não temas, porque eu te remi,
chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia! Você sabia que Jesus chamou você pelo nome dele? Sabia? Pelo seu nome? É o seu nome. Ele chamou você pelo nome. Lembra de Zaqueu, quando subiu naquela árvore ali? Jesus estava passando, né, no meio daquela multidão. Aquela multidão ali estavam juntos de Jesus, mas um homem chamou a atenção de Jesus naquele dia. Zaqueu, que estava em cima daquela árvore ali. E ele falou: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém posar em tua casa. Zaqueu deve ter pensado assim: meu Deus, ele me chamou pelo meu nome. A Bíblia fala que Zaqueu desceu rapidamente, e foi para a casa dele esperar Jesus ali. E aconteceu o milagre da salvação de Zaqueu. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós temos familiares que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas Jesus está aguardando ali um momento certo para que ele ouça o nome dele através de Jesus. Jesus já chamou pelo nome, mas ele ainda não ouviu. Zaqueu ouviu, mas tem pessoas que ainda não ouviu. Mas no momento certo, tenha certeza, tenha fé de que essa pessoa vai ouvir e vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, assim como você, no dia de ontem, aceitou o Senhor Jesus. A família de Jesus, meus irmãos, é muito importante nas nossas vidas, porque o Senhor não quer fazer a obra somente de uma pessoa, Ele quer fazer de todos. Ele quer tirar a maldição que muitas vezes acomete muitas pessoas. Às vezes os nossos antepassados, lá bem de trás, e às vezes essa maldição, amados, hereditária, elas vêm acompanhando até que Jesus entra na nossa vida. E a partir daquele momento, aquela maldição hereditária, ela cessa, ela para, e aí nós passamos a ter uma nova vida com o Senhor Jesus. E Satanás, ele é envergonhado. Olha o que diz aqui no livro de Êxodos, capítulo 20, do versículo 6 e versículo 7, diz assim: Deus visitará a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Versículo 7, mas faz misericórdia em milhares aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia! Até a terceira e quarta geração que aborrece o Senhor. Mas faz misericórdia em milhares de geração aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Andar em novidade de vida. Amém, meus irmãos? É muito importante nós sabermos de que Jesus veio com um propósito aqui na terra de nos salvar, de nos preparar para vivermos a eternidade com Ele. Não perca a oportunidade, quando você tiver assim a oportunidade de estar num culto, numa reunião de oração, ou numa vigília, se for o caso, ou algum momento ali de comunhão com o Senhor, mesmo em oração em família. Não perca a oportunidade, não. As bênçãos do Senhor é sobre a tua vida. Quanto mais buscamos ao Senhor, meus irmãos, mais o inimigo se afasta de nós. Ele não tem poder sobre nós, porque nós estamos blindados com a glória de Deus. Nós estamos blindados com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos blindados com a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Assim, meus irmãos, como Jesus venceu o diabo ali no deserto, nós vencemos também o diabo e as adversidades através da palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós estarmos em constante comunhão com o Senhor. Você é da família de Jesus, continua nesse caminho, continua buscando ao Senhor Jesus, mas não fique do lado de fora, não, fica do lado de dentro. Chega na frente para você pegar o melhor lugar.
chega na frente para você buscar os melhores momentos na presença de Deus. Quando a Bíblia fala que aqueles que de madrugada me procuram, me acham, meus irmãos, às vezes você não tem um tempo assim, devido à agitação do dia a dia, mas espera, final da noite ali, de madrugada, ou quando estiverem todo mundo ali dormindo, aquele sono abençoado, vai buscar o Senhor. Mas a tua mente tem que estar ligada no Senhor. Amém? Claro, nós não sabemos, cada um tem sua particularidade, onde mora, o espaço que tem para orar, mas a tua mente cabe em qualquer lugar da sua casa ou no seu trabalho. Então esteja sempre ligado no trono da graça. Amém? Você é da família de Jesus? Nós somos da família de Jesus. E nós, amados, ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de estar orando por você agora, gostaria de estar fazendo essa oração, orar pelos enfermos, orar por aqueles que estão sofrendo algum tipo de opressão demoníaca, orar por aqueles que estão clamando por uma oportunidade de trabalho, orar por aqueles que estão com seu casamento assim, meio balanceando ali, com dificuldade de relacionamento. Quero orar por seus filhos, quero orar, ora junto comigo, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Cada um tem seu motivo. Se você não quiser orar em voz alta, não se preocupe, Deus ouve o seu pensamento, amém? Mas feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, peça aquilo que está no teu coração, amém? Quando a palavra do Senhor diz, amados, que pedireis o que quiserdes e vos será feito, esse é o momento da oração. Se você obedece a palavra de Deus, se você está buscando ao Senhor, você é da família de Jesus, a Bíblia fala, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse é o momento. Levanta suas mãos para os céus, ou baixa a tua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai querido e Deus amado, obrigado, meu Deus, por mais essa palavra que o Senhor trouxe nos nossos corações. Nós profetizamos, Senhor Deus, e temos a certeza que somos da família do Senhor Jesus. Pai eterno e Deus soberano, baseado na Tua palavra, Senhor Deus, aquilo que nós pedimos em oração crendo, nós vamos receber, Senhor. Nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Eu aqui e esta família juntamente comigo em oração, Senhor. Clamamos a Ti, Pai Santo, que entra com a Tua providência, suprindo a necessidade de cada um dos Teus filhos, Senhor, os quais o Senhor conhece na intimidade, Senhor. O Senhor ouve os pensamentos, o Senhor lê os lábios de cada um dos Teus filhos, Pai. Atende o clamor da Tua igreja nesse momento, libertando, curando e restaurando vidas, Pai, abrindo portas de oportunidades, de empregos e negócios, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Opera um milagre sobrenatural na vida dos Teus filhos, Pai. Alcança, meu Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor, que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Cessa, meu Deus, toda praga, Senhor. Cessa, meu Deus, toda opressão demoníaca sobre a vida da humanidade, Senhor. E abre os olhos daqueles que estão fechados, Pai, para que veja a Tua glória e reconheça que só Jesus salva, só Jesus liberta, Senhor. Pai Santo, Deus amado, nós Te exaltamos, Te glorificamos e desejar juntamente com esses Teus filhos, Senhor Deus, nós tomamos posse da nossa vitória nesta noite. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. O Senhor falou com você nesta noite, mais uma vez. Falou comigo também. Temos certeza disso, porque o Senhor não nos despede vazio. Receba a tua vitória, tenha uma noite de vitória, uma noite de bênção sobre a tua vida, porque nós somos da família de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e tenha uma noite de sono maravilhosa para a glória do Teu nome. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?